Bom dia. Hoje no Pode Crer, a gente tem a presença da minha amiga Patrícia, em uma longa amizade. Já não é mais amizade, já é amor em Cristo. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho dela. Eu já conheço bastante. Vão conhecer um pouquinho dela, um pouco do ministério, um pouco do chamado. Seja bem-vinda, Patrícia. Amém. Primeira de muitas. Em nome de Jesus. Então vamos começar. Deixa eu só explicar um pouquinho para você saber um pouquinho. Foi em 1998, 99 mais ou menos, eu vim para uma comunidade chamada Comunidade Evangélica Brasa Viva Quintinha, e a Patrícia era a líder dos vocais nessa igreja, né? Aí eu cheguei lá doente, eu não sabia que eu estava doente, e acabei tendo um problema de saúde, e a gente pegou uma amizade ali, as nossas ideias bateu, as músicas que a gente gosta bateu, e a gente pegou uma amizade e a gente está por aí. Então, para eles conhecerem, quem é a Patrícia? Uma pessoa simples, dona de casa, porém também, né? Tem o meu chamado pessoal que o Senhor tem na minha vida, né? Ministra de louvor, ministro louvor na igreja já, deixa eu ver, meu filho está com 28 anos, né? Eu ministro louvor na igreja há 27 anos e meio, mais ou menos, né? E durante todos esses anos, a minha vida foi dedicada na obra do Senhor, né? Como obreira, sempre fiz muitas coisas, né? Na verdade, né? Multiuso, né? O obreiro multiuso. Né? Sou diaconisa na igreja também, né? E o Senhor, mas sempre foi mais na área louvor, né? Deus sempre me usou mais nessa área do Ministério de Louvor. Como você falou, né? Nós nos conhecemos na Brasa, né? Sim. Foi quando, né? Eu acho mesmo? Que foi em 97, 98. Foi com 2000, eu fiquei doente, né? Depois de 2005 foi eu. Depois a gente chega nesse detalhe. Depois a gente chega no detalhe. Então, são muitas informações, né? E eu era da Brasa Viva, então durante 20 e poucos anos, 27 anos, 26 anos por aí, eu fui ministra de louvor ali na igreja. E aí durante um tempo eu assumi o vocal da igreja, como você falou, né? Nós tínhamos na época um coral na igreja, tínhamos um vocal onde eu estava ali na frente e tal, junto com a líder do louvor, que era a Fabiana, né? E foi onde a gente começou a estreitar os laços, né? Maior, né? E então, desde então, o Senhor tem me usado, né? No Ministério de Louvor. E aí, depois disso tudo, eu comecei a passar por um processo, né? Vamos chegar lá. É isso. Essa então, cereja do bolo. Sou ministra de louvor, adoradora do Senhor, né? Eu creio nisso, eu tenho plena convicção disso. Eu nasci para adorar o Senhor, independente hoje, né, com as minhas limitações que eu tenho hoje, que antes eu não tinha, mas hoje eu tenho, vocês vão saber o motivo. Mas independente, a adoração ela não está baseada numa voz perfeita, ela está baseada na tua entrega, na tua vida de adoração a Deus, né? Então eu me considero sim uma adoradora do Senhor, porque a minha vida toda foi dedicada nesse ministério de louvor, né? Então assim, eu agradeço a Deus por esse chamado, porque hoje eu não estou só, na verdade hoje eu estou muito menos no altar do que antes, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida, né, que não convém, né? Algumas nós vamos falar. Algumas coisas convêm, outras não, né? Como eu falei aqui, durante 20 e poucos anos eu estava no altar, ministrando louvor. Hoje estou voltando aos poucos novamente na igreja onde eu estou. Para quem não me conhece, né? Hoje eu moro em Itanhaém, né? Eu congrego na igreja Vida Cristã de Itanhaém.
e já estou lá há quase 4 anos, vai fazer, que eu estou lá já. E hoje estou aos poucos, junto com a galera lá de Itaém, estou aos poucos retomando o meu chamado, né? Estou retomando o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, né? Porque eu sempre falo assim que o Senhor, Ele confia, né, em nossas mãos algo, né? Ele delega, como a questão da passagem dos talentos, né? Deus, Ele vem e vai entregando talento para cada pessoa, e cabe a nós pegar esses talentos e multiplicar, né? Então, o Senhor me deu um talento, me deu um dom, e eu estou aí a cada dia, né, tentando aperfeiçoar. E aí foi tudo, né? Hoje tenho buscado ainda mais aperfeiçoamento, porque devido às situações que eu vivi. E é isso. A Patrícia é esse. Tá. Então, para quem não sabe, a gente é da área da música, né? Da área do louvor da igreja. Aí, quando eu cheguei na comunidade, eu estava meio que decepcionado com algumas coisas, algumas circunstâncias, né? Porque pessoas acham que é muito legal, né? E na realidade é legal, muito gostoso você estar ministrando, cantando, né? Mas não sabe os bastidores, Pois né? Dos problemas que tem lá atrás. O preço que é pago. O preço que a gente tem que pagar, a renúncia e tal. E aí eu estava muito chateado, muito entristecido, porque estava com esses problemas eram muito maiores, né? Eu estava congregando lá em Jandira quando eu cheguei na Brasa. Aí eu cheguei meio que querendo parar, querendo desistir, aí você me acolheu lá. Então tem 2 pessoas assim que eu não esqueço da minha trajetória, que é você e a pastora Daniela, que você conheceu. Amém. Né? São 2 pessoas muito importantes na minha caminhada. Mas a gente passou muitos problemas, e lá na Brasa Viva também a gente passou muitos problemas. A gente que é cristão, nós não somos preparados para esses tipos de problemas, né? Acontece e muitas vezes a gente não tem suporte. Então, se nós estamos aqui é porque a gente tem alguma coisa para ensinar para eles. Sim. E quando a gente começou a fazer esse podcast, a gente sempre fala alguma coisa com relação a louvor. Porque muitas das vezes a gente se desestimula por algumas situações e a gente nunca teve um apoio na realidade, né? A gente que sempre se apoiou, a gente sempre se conversou, a gente sempre orou, chorou junto, se alegrou junto, levantamos juntos, né? Sim. O que você poderia dizer assim para a pessoa que está no Ministério de Louvor, passando por alguns problemas, algumas situações? Qual o conselho que, como adoradora de altar, você daria para essa pessoa? Bem, o conselho que eu dou para as pessoas, que eu falo sempre, né, que eu trago isso para a minha vida. A minha vida não é baseada em pessoas e nem em ministério. A minha vida, ela é baseada no Senhor, né? O meu alvo é Jesus. Eu entendo assim que quando o nosso alvo é Jesus, por mais que nós passamos por batalhas, por situações, porque isso não adianta. Nós passamos mesmo, porque são lutas individuais que cada um tem que passar, porque eu acredito até no crescimento, né? Para o nosso crescimento. Domingo passado eu fui ministrar na igreja do meu irmão, lá em São João, lá na Quadrangular. Foi uma bênção. E eu falei sobre a importância dos processos, né, na nossa vida, né? Então, assim, o conselho que eu posso dizer para cada um é que não passe os processos, sabe? Viva cada processo, mesmo que os processos sejam doloridos, né? Porque muitas vezes os processos não são fáceis, são difíceis. Eu até anotei tudo aqui, porque quando eu estava preparando a ministração lá, o Senhor falou muito no meu coração sobre o processo que a borboleta, que a mariposa passa, né? Que tem todo um tempo, né? Que ela passa todo o processo do casulo, né? E aí ela não pode querer ultrapassar os processos, porque vai dar ruim, né? Sim. Vai dar ruim. Então, eu acredito nos processos que Deus tem na vida da gente, né? Eu passei os processos ministeriais, então cada pessoa no seu individual, não adianta.
Vamos passar, porque a palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Então nós temos que ter bom ânimo para poder vencer o mundo, assim como Jesus venceu. Porque se nós estamos firmados na pedra, na rocha que é Jesus, por mais situações que nós venhamos passar ao longo do nosso chamado, nós não vamos abalar a nossa fé, né? Porque o que eu conheço de pessoas hoje que estão com a sua, que não querem mais saber de estar na igreja, né? Mas eu digo para todas essas pessoas que nós somos a igreja do Senhor e que nós temos que estar firmado na rocha, na igreja, sim. Por quê? Porque o Senhor ali delega bênçãos. Então nós precisamos estar firmados no Senhor, na rocha. Então quando você está firmado na rocha, você pode passar pela tempestade, pode balançar de um lado para o outro, mas você não vai quebrar. Porque a tua vida está firmada no Senhor, não está firmada em pessoas. Se você estiver firmado em pessoas, certamente você não vai permanecer. Então, agora a gente vai para a cereja do bolo. Eu vou contar um pouquinho assim para você entender o link. Como eu falei para vocês, eu cheguei nessa comunidade evangélica Brasa Viva, que ainda é aqui em Itapevi, e aí eu tive uma meningite e fiquei doente, fiquei numa situação terrível lá, novinho na igreja, não tinha nem membrado ainda, né? Não tinha nem membrado. Aí a Patrícia me ajudou lá, ajudou a minha casa, ajudou a minha família e tal. E logo depois, em 2005, né? Foi 2004. 2004. 2004, porque a Carla ficou depois, minha esposa ficou doente também. Aí 2004. A Patrícia, ela teve um problema de enfermidade, que eu queria que ela contasse aqui um pouquinho. Como que foi esse processo de enfermidade, o que aconteceu com você? Aí você tem liberdade para contar aí. Então, em 2004, como a gente falou, já vai fazer 19 anos já. 19 anos. Bastante tempo, passa rápido. Ai, meu Deus do céu. Mas, assim, mesmo que já tenha tanto tempo, eu sempre procuro, né, viver aquilo que a palavra do Senhor fala. Traga a tua memória, né? Aquilo que te traz esperança. Aí a pessoa fala, nossa, mas você vai ficar lembrando do problema que você teve. Mas eu falo para você que são esses problemas que nos faz lembrar quem somos e o que Deus fez na nossa vida. Né? Então, em 2004, eu passei por um procedimento de redução de estômago e eu tive uma fístula no dia que eu ia vir embora do hospital. Eu vou resumir bem aqui. Sim. Né? Eu tive uma fístula que estourou 3 pontos do meu estômago e com isso vazou o suco gástrico. E aí, quando eu era para mim vir embora, ainda bem, que nem os médicos falam, ainda bem que estourou isso no hospital. Porque se eu tivesse vindo embora para casa, estourado em casa, eu não tinha aguentado, né? Então, o fato de ter aberto lá me deu uma chance também, né? E aí, com essa abertura dos pontos, eu fui acometida de uma infecção generalizada. Depois disso, eu passei por 3 cirurgias e eu entrei em coma, né? E nesse coma foram várias situações. Eu tive parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Eu tive escaras no bumbum, né? Sim. Que cabiam as mãos assim. Fiquei 1 ano na cadeira de roda. Fiquei 5 meses internada, para começar. 3 meses e meio na UTI, respirando por aparelhos, né? Tenho várias marcas pelo corpo, tenho marca aqui no esôfago dos aparelhos que foram colocados e etc. E eu fiquei durante todo esse tempo respirando por aparelho. Teve um certo dia lá que o meu aparelho de pulmão parou, né? E eu já tinha voltado do coma. Só que eles não tinham me desmamado ainda. Porque existe todo um processo, né? Quando a pessoa sai do coma, ele vai desmamando aos poucos a pessoa. E eles tinham, a minha mãe fala que eles tinham tirado da boca, né? Para colocar aqui no esôfago, para não prejudicar as minhas cordas vocais. E até por esse motivo que eu fiquei um pouco com problemas, né? Nas cordas vocais, né?
prejudicou um pouco a minha voz. E para que eu não ficasse sem falar, eles não prejudicassem ainda mais, eles colocaram no esôfago, né? E aí, quando eles colocaram no esôfago, logo em seguida eu fui voltando do coma, né? Eles foram desmamando e eu fui voltando do coma. E nesse tempo que eu estava voltando, que eu voltei do coma, os aparelhos que eu ainda estava, ele parou, que era o aparelho pulmonar, que bombeava o pulmão. Ele parou. E eu comecei a sentir falta de ar. E aí, daqui a pouco eu comecei a ver, aí veio um enfermeiro, que eu gosto sempre de falar isso, veio um enfermeiro, e ele ficou do meu lado o tempo todo, acalmando o meu coração, aquietando a minha alma, porque não é fácil, né? Você está ali agonizando. E eu lembro que ele passava a mão na minha cabeça e ele falava para mim ficar calma, porque ele estava ali comigo. E eu apaguei. Quando eu voltei, eu já estava com os aparelhos tudo ligado novamente. E aí depois os médicos falaram, né, que eu tive uma complicação lá na UTI e tal. O aparelho tinha dado problema também. Depois, passando isso, teve um episódio que eu precisava tomar uma medicação, né, para poder combater a infecção generalizada, né. Na verdade, esse episódio foi antes de eu ter acordado já, né, que foi quando eles tiveram que dar uma medicação em mim lá, que essa medicação poderia causar hemorragias, tal. Foi quando eu estava em coma ainda, né. E a minha mãe foi na igreja e Deus revelou lá na igreja que Ele estava enviando os anjos, que estava ressuscitando novamente a minha vida, né. E aí foi aí que começou o processo, que eles foram me desmamando dos aparelhos. E aí foi onde eu vivi esse processo aí de ter passado mal de novo. E aí dali em diante as coisas começaram a caminhar, a melhorar. O Senhor começou a restaurar a minha saúde ali no hospital. E aí eu vim para casa, né? Depois de quase 5 meses, praticamente 5 meses, eu vim embora para casa. E eu vim embora na cadeira de roda, sem falar direito, sem andar. Na realidade, ela não veio na cadeira de rodas. Eu vim na cama, ela veio na cama. Na cama, ela ficou um tempão na cama. Isso. Aí ela não reconhecia ninguém. Perdeu a memória. Perdi a memória. Ninguém. E ficou um tempão na cama. E depois ela começou o processo e ela foi para a cadeira de rodas. Ficou um tempão na cadeira de rodas. Então, e eu acho que eu fiquei quase um ano, né? Foi quase um ano. Quase um ano. Foi um ano, mais ou menos, que eu fiquei na cadeira de roda e também sem falar direito, sem né? falar. Usando fralda, né? Dependendo de pessoas para me dar comida, me dar água, porque eu não movimentava as minhas mãos, só mexia os olhos e estava começando a falar sussurrado, né? E aí até que um dia eu estava no meu quarto, meu esposo tinha ido dar uma refrescada na cabeça, pescar com meu sogro. E eu fiquei em casa junto com meu filho, com a minha irmã, né, e a minha mãe, que morava em cima. E aí, naquele dia, eu fiquei deitada na cama. Eu pedi para ele deixar um pouquinho mais, que estava... Eu não lembro se estava muito frio. Eu lembro que eu queria ficar lá no quarto mais um pouco, não queria vir para a sala. Aí, eu lembro que aquele dia eu acordei, e aí, de repente, me deu vontade de ir para o quarto, para a sala. E aí eu falei... Comecei a chamar o meu filho, só que a minha voz estava muito baixinha e ele não ouvia. E aí eu comecei a falar: Senhor, eu queria tanto andar, coloca minhas pernas, movimento nas minhas pernas de novo. E aí eu pude ouvir a voz do Espírito Santo falar comigo, sabe? Falar para mim assim: você quer andar? Você não é aleijado, levanta e anda. E eu, naquela hora assim, deu até um frio na minha barriga, sabe? E eu pensei comigo, falei assim: meu Deus, e agora? E aí o Senhor falou: levanta e anda, eu sou contigo, né? E eu lembro que eu estava deitada na cama, que até para mim ficar sentada na cama, eu precisava de ajuda, entendeu? Precisava da enfermagem que ia na minha casa, ia uma equipe de enfermagem na minha casa cuidar de mim. E eles, para sentar, eles me sentavam na cama. E aquele dia eu consegui sentar sozinha não, né? O Espírito Santo, né? Me ajudando. E eu lembro que eu falei assim: Espírito Santo, então me ajuda. E ele foi me ajudando a sentar. Depois ele foi me orientando como eu tinha que fazer todos os passos, né? E eu sentei na cama sozinha. E ali, daquele momento, eu coloquei meus pés no chão, segurei as pernas,
e fui jogando as pernas para o chão. E eu não sentia o gelado do chão, que eu estava descalça, né? E eu não sentia o gelado do chão. E eu falava, meu Deus, como que eu vou andar? Eu não estou sentindo nem o chão. E aí, de repente, o Senhor falou comigo, se você crer, tu verás a minha glória. E aí eu, com essa voz falando no meu interior, né? E aí eu peguei e falei, então eu vou ficar de pé. E eu impulsionei meu corpo. Tinha um espelho assim de frente com o meu quarto. E eu impulsionei meu corpo e eu fiquei de frente para o meu espelho de pé. E aí, quando eu me vi de pé, no momento que eu me vi de pé, minhas pernas tremeu. Na hora que tremeu, bateu medo. E na hora que bateu medo, eu caí de volta. E aí eu falei, comecei a chorar, pedindo para Deus me ajudar, para Deus ter misericórdia, para o Senhor me perdoar, porque eu naquele momento eu achei assim, eu não tive fé o suficiente, né? E o Senhor falou comigo assim, com uma voz muito calma, fica tranquila, vai dar tudo certo, vamos tentar de novo, vamos de novo. E aí eu fui, e o Senhor me colocou de pé de novo, e ali eu falei, Senhor, sustenta minhas pernas, e eu pude sentir. Naquela segunda vez que eu fiquei de pé, eu comecei a sentir formigar a sola dos meus pés. E eu comecei a sentir o chão, coisa que eu não sentia. Eu comecei a sentir aquela formigação, comecei a sentir minhas pernas esquentar. E eu comecei a dar os passos. Eu falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor ministrou no meu coração assim como uma criança, comece a dar um passo após o outro. Porque quando a criança vai gatinhar, ela está gatinhando, quando ela começa a levantar, ela faz o quê? Ela dá um passinho após o outro, né? E eu lembro que eu segurei na parede, no guarda-roupa, e eu comecei a dar um passo após o outro. Aí apareceu um obstáculo, que era o corredor entre o guarda-roupa e a parede. Eu falei, Senhor amado, me ajuda. O Senhor falou, vamos lá, você vai conseguir. E eu, fica firme, e foca na parede. E eu foquei na parede e fui. Quando eu vi, eu já tinha chegado na parede. Na hora que eu cheguei na parede, eu comecei a gritar, eu consegui, eu consegui, eu consegui. E meu filho estava deitado na sala, levantou que nem um doido. Vó, tia, minha mãe conseguiu, minha mãe está andando. Aí desceu minha mãe, desceu a minha irmã, veio. E aí, engraçado, né, desse episódio que eu sempre falo, que aí o povo queria me segurar, né? Virou até piada na Naná, né? A Naná, um dia eu vou trazer ela aqui também, a Naíra, a cunhada dela. Aí ele faz a piada com isso daí. Aí o povo vem querer me segurar, sabe? E eu, não me segura não, não me segura não, não me segura não. E aí eu lembro que eu comecei a andar e o Senhor foi restaurando as minhas forças das minhas pernas. E aí depois, logo em seguida, eu continuei durante o tempo ainda na cadeira de roda, porque, né, eu estava fazendo fisioterapia e era necessário, né? Mas logo em seguida, depois eu fui para a muleta, né? E aí depois, aí foi quando eu voltei para a igreja a primeira vez, né? Que eu cheguei numa cadeira de roda lá, só mais, assim, porque para subir a escada era muito alta, a igreja tinha uma escada muito alta. E aí o meu pastor, na época, orientou que a gente fosse de cadeira de roda. E aí chegasse lá para fazer uma surpresa para os irmãos, né? Quando a gente chegou lá, eu lembro, né, que você estava em cima do altar, e você me chamou, aí todo mundo achou que eu ia subir de cadeira de roda, né? Que o povo ia colocar eu de cadeira de roda. E aí foi na hora que eu levantei da cadeira de roda e comecei a andar de amoleta na igreja, e aí foi aquele mover na igreja, né? O Espírito Santo de Deus veio com uma força muito tremenda, né? Moveu os corações ali, porque as pessoas estavam esperando uma coisa e foi outra. E pela primeira vez eu voltei a cantar, né? A gente cantou Jesus meu guia, né? E eu lembro que a voz não saía nada. E aí naquele dia Deus curou a minha voz também, começou o processo de cura. Por isso que o Senhor me levou nesse exemplo da largata, né? Da mariposa, né? Porque são processos que nós vamos vivendo, né? Eu vivi vários processos. E ali foi mais um processo que Deus foi restaurando na minha vida. Porque a hora que eu subi no altar, eu comecei a cantar sussurradinho, né? Lembra? Sussurradinho, não dava nem para ouvir minha voz direito. E daqui a pouco a voz começou a abrir como se fosse um estourando, né? E a voz começou a sair e o Senhor ali começou o processo de, mais uma vez, de cura na minha voz ali, né? Cura nas minhas pernas, cura na minha voz. E eu falo para vocês que
Desde então, eu estou vivendo os processos. Eu ainda estou vivendo os processos. Porque eu ainda não estou com a minha voz como era antes. Né? Então, nós temos que entender que existem os processos na nossa vida particular, existem os processos no nosso chamado, no nosso ministério, que nós temos que respeitar, né? E entender e pedir discernimento para o Senhor naquilo que Ele está fazendo, a obra que Ele está fazendo na nossa vida, porque hoje eu entendo que tudo que eu vivi foi porque o Senhor estava me moldando, o Senhor estava me forjando uma pessoa mais forte, né? Porque me forjando a olhar para as situações da vida, que elas vêm mesmo, as coisas acontecem, nós não somos robôs, né? Sim. As coisas acontecem. E o Senhor forjou o meu coração, o meu espírito, sabe? Para que eu pudesse enfrentar os problemas que a vida traz para nós de cabeça erguida, né? Como uma árvore plantada, né? Junto a ribeiros de águas, né? Que não seca devido aos problemas, né? Que ela está firmada no Senhor. Por isso que eu falo, esteja com a tua vida firmada no Senhor. Porque se a sua vida estiver firmada no Senhor, tudo vai bem. Aí nessa história do louvor de Jesus Meu Guia, é que a gente fazia muitos duetos, né? Eu fazia muito dueto com ela. E a minha paixão por ela foi que quando eu cheguei, eu vi ela cantar, falei, mano, que voz é essa? Você tem uma negona aí dentro, que ela tem olho claro. Que acha mas isso? tem uma negona aí dentro, mano. E aí a gente pegou amizade, a gente começou a trocar essas ideias, aí a gente começou a cantar Jesus Meu Guia, antes dela ficar doente. Parece que foi antes de você ser internada, né? Foi um final de semana antes da cirurgia. A gente cantou com o coral da igreja. Com o coral da igreja. Ela montou um coral lá, que ela era responsável pelas vozes, montou um coral, que a gente ministrou. Um almoço, né, na igreja, foi no dia do almoço, né? Dia do almoço. Cantamos aí, essa música aí marcou o nosso ministério, a nossa passagem lá. Aí quando ela voltou, a gente falou assim, não, quando ela voltar a cantar, a gente vai cantar Jesus Meu Guia. Mas eu solava com ela, né? E a voz dela estava bem pequenininha, quase não saía nada, era só um fiapinho, só um sopro, né? E aí a gente viveu esse poder maravilhoso, né? E ali era um celeiro de milagres, né? A gente viveu muitas coisas. E até converso com algumas pessoas, não que Deus mudou, Deus não mudou, Deus continua o mesmo, mas a gente tinha uma liberdade tão grande do Espírito Santo de Deus ali, né, para fazer tantas coisas. Minha esposa ficou doente, ficou na cadeira de rodas. O irmão Gentil, que já é falecido, ficou doente também. Um monte de pessoas, Vanessa, um monte de pessoas, e Deus querendo fazer aquele monte de milagre. E muitas pessoas estão desapercebidas, né? Sim. Muitas pessoas estão indo nas congregações, se reunindo, e Deus querendo operacionalizar o milagre, né? Sim. E as pessoas não prestam atenção. E a gente conversava bastante com relação ao louvor. Muitas pessoas que só estão condicionadas aí para só ouvir uma boa música, né? Ou então ficar olhando os defeitos, né? Tem defeito, a gente tem defeito, graças a Deus. E elas não se deixam entrar nessa nuvem de glória. Às vezes Deus quer fazer um milagre tão grande na hora do louvor, né? É o que eu sempre falo, né? Não é a igreja que tem defeito, somos nós, né? Sim. Porque onde há ser humano, né? Tem defeito, tem problemas, né? Mas nós temos que ter maturidade, né? E são essas situações que acontecem ao longo da nossa vida que nos dá maturidade para enfrentar esses problemas, né? E entender que nós temos que estar firmados no Senhor. Porque se nós estamos firmados no Senhor, esses problemas passam e a gente fica firme na presença de Deus. Porque o importante é não sairmos da presença de Deus. E a gente também encontra apoio, né? Como a gente encontrou apoio, né? Que a nossa amizade transcende isso. Porque muitas vezes eu fui chorar na sua casa, né? A gente foi, se fortaleceu, a gente querendo desistir, passando por um monte de coisas juntos, né? Às vezes separados, e a gente se fortalecer. E no Ministério de Louvor, muitas pessoas às vezes estão só em si mesmada, né? Estão só querendo outras coisas e não estão preocupadas em uma cuidar das outras, né? Sim. E infelizmente as coisas acabam acontecendo como aconteceu conosco lá. A gente tinha um potencial tão grande, a gente poderia ter feito muito mais para o Senhor, e foi interrompido um trabalho
interrompido o mover de Deus, que ele poderia fazer tanta coisa ali no nosso meio, sabe, né? que hoje eu entendo assim coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração, que são fases, né? Sim, sim. São etapas, né? Que nós vamos, a gente sabe que tudo poderia ser diferente, mas são fases que nós passamos e que nós vamos sendo aperfeiçoados, né? Sendo aprovados, né? Sim. Por Deus, né? Porque o Senhor, ele quer nos usar, né? E para isso ele quer nos moldar, ele quer forjar nosso caráter de cristão, para saber em que nós estamos focados, né? Aonde eu estou depositando a minha fé. Se eu estou depositando a minha fé em cima de um altar, porque eu estou ali no altar cantando, ou independente de eu estar no altar ou não, eu continuo adorando, né? Porque o adorador é isso. Sim. Adorador não é aquele que está cantando em cima do altar apenas, né? É em todo tempo. É que nem eu falo sempre, eu me considero uma adoradora porque eu estou na minha casa, eu estou adorando, eu estou na rua, se eu lembro de alguma coisa, eu estou adorando a Deus. E a adoração com a minha vida em santidade, a minha vida de testemunho, porque não adianta você subir no altar e cantar muito bem, e você subir no altar e virar piruleta lá no altar, lá, né? E depois a sua vida pessoal, ser uma vida no seu dia a dia lá fora, você não dá testemunho para as pessoas não conseguem enxergar Jesus na tua vida. Então, o maior ministério é esse, é quando você sai lá fora, né? Que você está lá fora, é ali que as pessoas enxergam se você é um adorador do Senhor ou não. Porque adorar, eu falo sempre isso, adorar em cima do altar com uma banda maravilhosa, com músicos, né, instrumental maravilhoso, é fácil, entendeu? Agora, adora lá na rua, lá com o seu testemunho de vida, né? Adora no dia a dia, na sua família, nos seus relacionamentos, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, né? É aí que nós mostramos se nós somos adoradores. Porque o adorador é aquele que leva o nome de Jesus, né? E quando nós colocamos o nome de Jesus em evidência, nós temos que ser testemunho. Que as pessoas têm que olhar para nós e falar assim, ó, aquela ali é uma adoradora porque ela procura honrar o nome do Senhor. Eu também tem aquela coisa, né, que a adoração não tem nada a ver com música, né? A adoração, isso é louvor, louvor. A música é uma ferramenta que a gente tem para adorar a Deus com a arte, como a oração também, toda uma série de coisas, né? Tenho conversado bastante aqui também. E tenho conversado bastante com os meninos aqui a questão de ciclos, de encerrar o ciclo, né? Encerrar o ciclo para o ciclo não voltar. Se está voltando o ciclo é porque a gente deixou alguma coisa para trás e é necessário fechar. Então eu tenho falado com o Senhor, eu quero fechar esse ciclo, não quero voltar mais a viver as outras coisas do passado. Quero ir para um novo patamar. E aí, falando em ciclos, a gente sempre conversava, a Patrícia, ela compõe. Sim. Compõe. Quantas músicas tem escritas já? Ai, agora sim. Por cima. Olha, de escritas, eu acho que eu tenho umas 600 músicas, mais ou menos, né? Agora, não me pergunta a melodia de todas elas, que eu não lembro. Entendeu? Mas eu tenho bastante. Desde quando meu filho tinha 5 anos, eu componho músicas, né? Tenho muitas letras, eu tenho muitos cadernos em casa. Mas, assim, as que eu lembro, as melodias são poucas, né? Parou de gravar, eu chegava na casa dela, nego. A gente trata de nego e de vagabundo. Nega. Nega. Aí ela vinha, olha essa música aqui. Aí mostrava pra mim, né? E aí você teve a grata honra de Deus de você gravar. Gravei. Conta aí essa história. Então, né, há muito tempo atrás o Senhor tinha falado, né, que Ele ia me levar para o estúdio, né? E devido a essa palavra, né, o Senhor moveu corações de uns amigos nossos lá da igreja, né, na época, né? Que foi a Larissa e o Alex, né? Que eu tenho que enfatizar isso, porque foi através da vida deles que Deus usou, né? Que Deus pôde trabalhar para que esse projeto acontecesse. E eu lembro que a Lalá e o Lelê, que eu brinco com eles assim. Ele é Lelé mesmo. O Lalá e o Lelê. Ele é Lelé. O Alex falou para mim, você vai gravar, velha, eles me chamam de velha, né? Você
você vai gravar, velha? E eu falei, vou? Ele vai, nós vamos correr atrás. E eu lembro que eles começaram a mover, né? Eles fizeram um mover na igreja na época, lá na Brasa, né? E eu tive todo o apoio da igreja, né? A gente tem que enfatizar isso, né? Sim. Eu tive o apoio da liderança, né? Na época, a pastora colocou a igreja para estar colaborando junto, né? Os músicos, né? As pessoas ajudaram, o Alex saiu, né? Fazendo todo aquele mutirão e a gente foi para o estúdio, né? E a gente gravou o CD Recomeçar, né? Que por coincidência, assim, Cristocidência. Não, lógico assim, nem a música tema do CD não fui eu que fiz, né? Quem começou a fazer ela foi o meu irmão, Claudinho, né? O Claudinho. Ele começou a escrever essa música e eu lembro que um dia ele chegou em mim e falou assim: mana, tem essa música aqui, mas está faltando um pedaço, tal. E aí eu ajudei ele a fazer a segunda parte da música, a gente fez ali junto, porque eu e meus irmãos, né, a gente tem esse dom, né, de cantar. Todos os meus irmãos cantam, né, tem o jeitinho lá deles de cantar. E aí a gente fez a música Recomeçar, que aí eu tive o privilégio de gravar com o Egídio, porque nós dois recomeçamos, né? Então, quando eu estava no processo de colocar os arranjos da música lá, o Senhor colocou no meu coração, que era ele, né, o Egídio, que eu tinha que chamar para cantar comigo, porque nós vivemos situações diferentes, porém milagres, né? E a gente tinha recomeçado, né? E o Senhor deu esse louvor para a gente. Né? Foi. E aí você pode procurar Patrícia Moskovski no YouTube, que tem algumas coisinhas lá. Tem algumas coisas, tem um pouco do ministério dela, ela ministrando louvor na igreja. Então entra, compartilha, clica, divulga aí o trabalho dela também. E aí, eu me recordo que na época que nós estávamos ali na Brasa, que a Brasa era um celeiro, né? Teve o Walking for Jesus, quando eu cheguei, né? Que era a banda do Ricardinho, o Oxigênio, que saiu de lá. Sim, bastante. Coral que, mano, era top aquele coral. A gente foi em uma época considerado o melhor grupo de louvor aqui da cidade. A gente até estava trabalhando. Eu não sei, não. É que ela não lembra disso. Eu não lembro disso, não. Lembro, mas a gente tudo foi bem. considerado. A gente estava até para gravar um CD. A gente tinha sonhos, né? Projetos, né? Não, mas já tava na bota. Aí é que depois aconteceu algumas coisas lá. E a gente tinha um celeiro ali enorme de músicos, de artistas lá, a glória de Deus. E daí saiu a gente aqui, gravou o CD dela. E nas participações, né? Teve as participações da Josi, da Nair, da Naná, a Fabi, né? Que era a nossa líder lá, né? Claudinho, o Felipe. Ele participou dos ensaios, né? Alguns ensaios. O Daniel. Dani. O Magno, que foi o nosso líder de louvor lá na época. Estava junto, né? O Gabriel, meu filho. Biel. Aí meu sobrinho Biel. No dia da gravação teve de back vocal, teve a Josi, a Rosângela, a Edevânia, que ajudou também, sim, lá que era da Brasa, me ajudou disponível também no YouTube, a gente cantando Jesus Meu Guia que foi a marcação do nosso ministério. Tá lá. E ela ia fazer a apresentação do CD dela, e ela não sabia, a gente já combinou. É verdade. A gente combinou em oculto. Ela estava esperando lá para entrar. Pra cantar. Aí a gente começou a cantar. Eu solei com a Naná Jesus Meu Guia. E quase que enfim, né? Acabaram comigo. Porque depois, quem disse que eu conseguia cantar? Né? Mas tudo bem. Está disponível lá também, você pode procurar lá. Também tá a gente cantando Jesus Meu Guia ao vivo. E foi uma homenagem que a gente fez, uma surpresa para ela também no dia da gravação do CD. E você tem sonho de gravar de novo? Sim. Eu nunca falo não, né? Porque eu não sei os projetos de Deus para minha vida, né? E assim, eu sou grata, né? Voltar um pouquinho, eu sou grata a Deus por todos que colaboraram nesse projeto, né? Porque é que nem eu falo, esse projeto, ele deu uma
aquietada, né? Vamos Sim, dizer sim. assim, né? Por causa devido aos processos que eu passei depois disso, né? Mas eu creio que tem, né, existem frutos desse projeto Recomeçar, né? Que eu já tive testemunhos dele. Então, assim, eu não posso dizer que eu nunca mais vou gravar. Hoje eu não, assim, eu não busco isso, entende? Hoje eu tenho buscado mais, assim, a minha restauração mesmo, entendeu? Assim, no sentido ministério, entendeu? Tenho buscado a minha restauração pessoal no meu interior, né, de todas as coisas que eu vivi, e buscado a restauração ministerial, porque para a gente poder começar a sonhar de novo, né? Sim. Mas eu creio que Deus tem projetos, sim, para a minha vida, né? Eu creio que Deus ele tem aí, porque várias vezes o Senhor usou pessoas para falar comigo a esse respeito, né? E eu creio na palavra de Deus, né? Que eu nasci para fazer a obra dele, né? Para ganhar vidas através do chamado que ele tem para minha vida, né? Então eu creio, eu digo que sim, porque a hora que o Senhor falar, vem cá, eu estou disposta, estou aberta para isso. E, Tenho composições novas que estão guardadas, né? Então tô na espera do Senhor mesmo. e lá na igreja que você está? Como é que tá? Você voltou, ministrar, louvor, tal? Lá é uma bênção, né? Eu gosto muito, amo muito lá, né? Estou ali há 4 anos convivendo com os irmãos. Tenho tido muito apoio da igreja, assim. Os irmãos, quando a gente chegou lá, a gente foi muito abraçado pela igreja, né? E hoje eu estou, né, tô tocando teclado na minha simplicidade, né? Que eu não sou tecladista. Estou tocando nos cultos de terça-feira e ministro também, canto junto com a irmã Tânia, com o Renan lá, né? E os outros irmãos que estão nos ajudando lá a tocar, né? O meu pastor William, a pastora Sara, tem nos apoiado bastante. E aos pouquinhos eu estou voltando, regressando a fazer o que eu fazia antes, né? É aquilo que a gente está falando ali, fases, entendeu? Eu creio e eu estou com meu coração aberto para isso, respeitar as fases. Então eu estou ali vivendo as fases. Se a gente for pelo coração humano, a gente é ansioso, né? Sim. E eu sou uma pessoa ansiosa. Uma das coisas que eu fui muito tratada quando eu fiquei acamada foi na ansiedade, né? E melhorou bastante. Não que eu não seja, mas melhorou bastante. E eu estou vivendo esse tempo de espera, né? De esperar as coisas acontecer de uma forma natural e segundo a vontade de Deus também na minha vida. Aí você também me falou que você viveu um novo milagre. Isso, Conta aí. bem lembrado. Eu vou esquecer, é ruim. Nossa, ele é espertinho. Então, verdade. Como eu falei, eu faço parte lá do grupo de obreiros, lá da igreja, que nós somos diáconos também, e nós estamos com um projeto lá na igreja começamos um culto de terça-feira, que não tinha, né? E os diáconos que a gente começou com oração, aí aos poucos foi abrindo, né? Aí o Renan foi colocando para mais pessoas virem e tal. E aí, enfim, nós começamos o culto de terça. Só que antes de começar no geral, teve um dia, eu estava passando por muitas situações de dores, né? Porque devido a essa situação que eu tive, que eu fiquei na cadeira de roda, eu tive um encurtamento nas pernas, né? A minha perna esquerda ficou mais curta que a perna direita. E eu mancava, né? Os amigos me chamavam de ponto e vírgula, né? Junto com a família, né? Então, eu fiquei ponto e vírgula, né? E isso estava prejudicando muito a minha coluna. E eu estava tendo constantes... passando muito mal, indo parar muito no hospital por causa da coluna. Porque a coluna estava torta, né? E aí, quando foi um dia, o diácono Renan falou... Eu fui pedir para ele orar por mim, porque eu estava sofrendo muito aquelas semanas, né, com dores, né? E aí ele pegou e falou para mim, irmã, a irmã crê? Então vamos orar e o Senhor vai restaurar a perna da irmã. E aquele dia aí, eu sentei na cadeira e ele, junto com o evangelista William, lá na igreja, começaram a orar, né? Impor as mãos sobre as minhas pernas, né? E começaram a orar. E naquele momento de oração eu comecei a pedir para o Senhor curar-me, restaurar minhas pernas. E eu comecei a sentir um fogo descendo sobre a minha cabeça.
E eu lembro que eu comecei a falar em línguas ali o Senhor, o Espírito Santo de Deus tomou meu coração, tomou a vida dos dois lá também. E naquele momento eu senti um calor no meu corpo e eu senti o tranco na minha perna, sabe? Eu senti como se alguém viesse e puxasse a minha perna. Quando eu abri meu olho, eles não estavam puxando a minha perna. Eles estavam apenas tocando embaixo da batata da minha perna e o Renan estava segurando a sola do meu pé embaixo. Então eu senti um tranco. E aí eu olhei para eles, aí eu lembro que o Renan falou assim, eu não puxei. O evangelista falou também, eu não puxei. E eu falei, eu senti minha perna. Eu vi o Renan, eu vi. As pessoas que estavam lá presenciaram, né? O tranco que deu na minha perna. E de lá para cá, glória a Deus, a minha perna voltou ao normal. Então foi mais uma cura que eu vivi, que eu era manquitola, agora não sou mais. Eu era manca. Oi. Mas agora não sou mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Tenho vivido o resto. É aquilo que a gente está falando. São fases, né? Sim. Eu creio que o Senhor vai me curar da coluna também, porque foram anos aí, né? Foram 20 e poucos anos, 19 anos, né? De como é que é? Pensa, né? 19 anos pensa, torta, e aí agora o Senhor colocou minha perna no lugar. Então, eu creio que aos poucos o Senhor, Ele vai restaurando a minha coluna, e eu creio que em nome de Jesus, logo, logo, nem problema de coluna eu vou ter mais. Porque eu creio que o Senhor está restaurando a minha vida. E a minha voz também. Próxima vez que eu vim cantar aqui, eu vou estar mais ainda, melhor. Ela vai voltar para cantar de novo com a gente. E uma hora também a gente vai descer lá. A gente está devendo uma visita lá. Porque já vou denunciar aqui. A casa da Patrícia era o nosso ponto de encontro. A gente ia lá, aí sempre tinha uma... Ela é cozinheira, tá, gente? Cozinheira. É mão abençoada essa mulher. Então a gente ia comer bolo, ia tricotar, né? Caldinho, coxinha. Essas épocas assim de friozinho assim, sempre tinha um arraiá lá. Isso. Era muito da hora. E ainda continua, mas agora está na praia. Agora tá os irmãos do litoral que estão engordando. Eu brinco com eles, eu falo assim, eu vim lá do São Paulo para engordar vocês aqui. Então, Paty, vamos encerrar. Sim. Ela está com obra aqui em Itapevi, ela voltou para reformar a casa dela. E deixou a mãe dela trabalhando lá. Aí eu prometo que ela vai voltar, e na hora que ela voltar, aí vocês vão ver um pouquinho mais do que essa mulher. É uma benção essa mulher. Essa minha amiga é uma benção. É que ele me ama, gente. Eu amo, sou fã. Ela sabe que eu sou Entendeu? fã desde que eu vi, a primeira vez que eu vi. Queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal, além de tudo que você já falou, né? Tenho certeza que vai ser bênção. Para a galera que está vendo aí, ó, tem uma galera que está vendo a gente lá, vai ver, né? Depois a gente coloca no ar, lá em Portugal, na Espanha, na Holanda. Que bênção, Nós estamos internacional. Um abraço para todo mundo aí. Então, deixa uma palavra aí. Então, eu separei um versículo aqui, eu quero só estar lendo essa passagem para você, que está lá em Salmos 35, que diz assim, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Pela manhã vem a alegria. É essa passagem que eu quero deixar para o teu coração. Eu não sei o que você possa estar passando, né, na sua vida aí, mas eu quero dizer para você que o choro pode estar grande, mas ao amanhecer, as bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida, se você confiar e se você permanecer firme na presença do Senhor. Porque não adianta nós dizermos que nós cremos e nós ficarmos murmurando, né? E o Senhor, Ele quer de nós um coração grato, né? Um coração que não é só grato a Deus, quando vem, como diz a passagem deles, o bem de Deus nós queremos, mas o mal não. Então, muitas vezes nós queremos o bem, mas quando vem as lutas, né? Nós tendemos a murmurar, a resmungar. Então, a palavra que eu deixo para você hoje, sabe? Viva
um dia após o outro, sabe? Siga a tua vida em frente, olhando para o alvo que é Jesus. Independente da situação que você possa estar vivendo na sua vida, no seu casamento, na sua vida com seus familiares, na sua vida com a tua igreja, sabe? Olhe para o alvo, porque se você olhar para o alvo, todas as coisas vão se tornar muito pequenininhas, perto da grandeza do Senhor na sua vida. Amém. Valeu, te amo. Valeu, I também love te you. amo, nego. I love you. I love you. Aí logo a gente se reencontra. Amém, em nome de Vou lá. Jesus. Chegar o verão, eu desço lá pra praia. Amém, vamos, bora lá. Bora lá. Comer uns camarão. Isso, camarão, que a gente gosta de camarão. Amém. Bom dia pra você, tenha um domingo abençoado. E até a próxima, domingo que vem a gente tá aí de novo, às 10 horas da manhã, tá bom? Deus abençoe, que você possa viver em plenitude na presença do Senhor. Amém. Amém.